Que o Senhor nos abençoe. É bom estar na presença do Senhor, como falou o nosso irmão Edson aqui na abertura do culto. Mas você sabe exatamente por que você está aqui, Rosângela? Sabe por quê? Nós estamos aqui, fomos evangelizados um dia. Independente de você ter nascido ou não numa igreja evangélica, você e eu só perseveramos porque fomos evangelizados. E Charles Spurgeon, ele define evangelismo. Você vai entender. Ele diz que evangelismo é um mendigo conversando com outro mendigo, dizendo para ele onde encontrou pão. Todos nós nascemos em pecado, necessitados e carentes do pão que desce do céu, de Jesus Cristo. E uma vez que nós encontramos este pão, e aqui nós temos a padaria, não é? Nós temos o dever e a obrigação de compartilhar dessa graça e não guardá-la apenas para nós. Eu quero compartilhar hoje algumas marcas do ministério de Jesus que acompanha a igreja e que acompanha o discípulo, o homem e a mulher de Deus. E eu quero fazer a leitura com você no Evangelho de Marcos, capítulo 1, nossa leitura a partir do verso 29. Marcos, capítulo 1, a partir do verso 29. Olha o que diz a palavra de Deus. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente, Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Pai, nós te louvamos por tua graça, por tua bondade, e estamos diante da tua palavra, e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê a inspiração para absorvermos e meditarmos, alimentados por essa palavra, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, irmãos e irmãs, ele é um registro do evangelista Marcos, do início do ministério de Jesus. Os evangelhos, de modo geral, eles dão duas ênfases. Eles enfatizam duas coisas acerca do ministério de Jesus. Primeiro, eles enfatizam a intimidade que Jesus tinha com o Pai. Jesus tinha uma profunda intimidade com Deus. Jesus veio do céu à terra, mas nunca perdeu o contato com o céu. Jesus nunca deixou de ter uma vida íntima de comunhão com Deus, com o Pai, nunca abriu mão da intimidade com o Pai.
Toda a sua vida foi conduzida por um senso profundo da presença de Deus. Em primeiro lugar, os evangelhos enfatizam a intimidade de Jesus com o Pai. Em segundo lugar, os evangelhos enfatizam, e não podia ser diferente, uma profunda compaixão de Jesus pelos necessitados, por aqueles que precisavam de libertação, de cura. Jesus sacrificava seu tempo de descanso para dar atenção às multidões que o procuravam. Jesus estava sempre disposto, nunca havia um tempo difícil para Jesus atender uma pessoa que clamava por ajuda e por socorro. As pessoas tinham sempre prioridade na agenda de Jesus, sobretudo as pessoas mais necessitadas. E essas ênfases, elas são claramente percebidas nas áreas que marcaram o ministério de Jesus. O ministério de Jesus é marcado por cura, por libertação, por ensino da palavra que os conduzissem à presença de Deus. O ministério de Jesus, ele está presente com essas marcas na vida da igreja. Essas marcas, elas perseguiram a igreja primitiva, perseguiram os discípulos de Jesus e a igreja de hoje também. A igreja foi encarregada de uma missão. Jesus continua o seu ministério através da igreja, curando, libertando, ensinando e dando atenção aos necessitados. E pensando na minha vida e na sua vida, como homem e mulher de Deus, como discípulo e discípulas de Jesus, eu quero refletir sobre essas marcas que acompanharam o ministério terreno de Jesus, que acompanharam a igreja primitiva e que tem acompanhado a igreja de todos os tempos. E que nós possamos também, analisando a vida de Jesus, sermos desafiados a desenvolver essa intimidade com o Pai. E que o Espírito Santo possa colocar em nossos corações essa profunda compaixão que Jesus tinha por pessoas. Obviamente que nós não conseguiríamos fazer a diferença na vida de todo mundo, mas pelo menos na vida daquelas pessoas que fazem parte do nosso convívio. Nós não temos a obrigação de sair e ir a todos os lugares, mas nós temos a obrigação de impactar a vida daquelas pessoas que fazem parte do nosso ciclo de convivência. Independente do tamanho, algumas pessoas têm um círculo pequeno de convivência, outras têm um círculo maior de convivência, mas não podemos perder a oportunidade de falar e de ser instrumento de Deus em cada uma dessas áreas que nós vamos abordar nesta manhã. 4 áreas que marcaram o ministério de Jesus. Em primeiro lugar, o ministério de Jesus foi marcado por cura. Ministério de cura. Jesus nunca esteve demasiadamente cansado para ajudar as pessoas. Olha o que diz aqui, a partir do verso 30, nossa leitura diz: a sogra de Simão, acamada, com febre, e logo falaram a respeito dela a Jesus. E ele então a tomou pela mão e a febre a deixou. E no verso 32 diz que ao cair da tarde trouxeram a Jesus todos os enfermos, endemoniados, e estavam todos reunidos à porta. E ele curou muitos doentes. A necessidade dessas pessoas era mais importante do que o seu próprio desejo de descanso. O texto mostra que ele foi à sinagoga pela manhã, ele ensinou. Aqui está o iniciozinho do ministério. Então ele vai até a casa de Pedro e cura a sua sogra. Eu quero que você perceba que, veja, quando a sogra
de Pedro ficou doente, os discípulos logo levam esse problema até Jesus. Eles vão até Jesus e levam o problema a Jesus. De igual modo, nós também devemos levar as nossas causas, e não somente as nossas, mas também as causas daqueles que fazem parte do nosso ciclo de convivência até Jesus. E nós podemos fazer isso em oração, mas nós podemos fazer mais do que isso. Nós podemos, na medida que a gente consiga, incomodar o pastor da igreja, incomodar um irmão que é do ministério de oração, levar para fazer a visita, para impor as mãos, para orar. Jesus fazia isso. Então veja, e aí, qual foi a última vez que nós, percebendo um amigo, um colega de trabalho, um colega de recreação, um vizinho, passando por uma luta, por uma enfermidade, e qual foi a última vez que nós levamos essa pessoa até Jesus? Ou qual foi a última vez que nós levamos o conhecimento de que existe cura, existe solução para a vida dessas pessoas? Jesus se importa com o problema das pessoas. Ele se importa com os nossos, com os meus problemas. Ele se importa com o problema das pessoas. A Bíblia, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos lançar sobre ele a nossa ansiedade. Está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Jesus tinha esse ministério de cuidado, de cuidar das pessoas. Por isso ele é o pastor e ele é o bom pastor. Ele se importa. Muitas vezes nós estamos tão atarefados, acompanhando esse ritmo acelerado que a nossa sociedade nos impõe. E parece que às vezes nós somos como os cavalos que não conseguem olhar, né? Não coloca, como que é o nome daquilo que coloca na frente do cavalo mesmo, para ele não perder o foco? Hã? É a capa. Às vezes é o tapa, tá bom. Às vezes a gente, para não perder o foco, né? Não conseguimos enxergar mais nada. Os discípulos estavam diante de uma causa impossível. E eles levam até Jesus. Contaram para Jesus. Confiaram em Jesus. Perceberam algo diferente na vida de Jesus. E hoje, veja, as pessoas não veem Jesus, mas elas podem ver você. Você é uma experiência, você e eu somos referência de Jesus para as pessoas. Jesus, ele emanava esperança. E a igreja, ela é uma referência de esperança para esse mundo que encontra-se enfermo. E a igreja não são essas paredes bonitas que a gente tem aqui. A igreja, ela é constituída de pessoas, como eu e você. Então, confie em Cristo. Em João 14:1, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Veja, o milagre aconteceu. Nenhuma enfermidade pode resistir o nome de Jesus, o poder de Jesus. Ele não apenas curou toda a sorte de enfermidade, mas ele teve um cuidado especial com cada pessoa individualmente. Até com o cego. Ninguém queria dar bola para aquele cego quando ele estava ali, indo a caminho de Jericó. Quando uma mulher enferma, e Jesus, uma multidão, todos empurrando, encostando neles, e uma mulher, há 12 anos, enferma, ela toca em Jesus. O Senhor se importa com a tua dor.
Ele se importa com a tua enfermidade, com aquilo que te incomoda. Jesus se importa. E Ele está presente aqui nesta manhã e Ele quer tocar a sua vida. Jesus, Ele quer nos curar daquilo que tem nos incomodado, mas não apenas para que haja alívio à nossa dor. Porque assim como Spurgeon diz, somos mendigos que temos encontrado pão e para levar a boa notícia de que existe pão na casa do pão. Então veja, o ministério de cura de Jesus, ele não se limitava apenas à cura física, mas também cura emocional, cura espiritual, cura eterna, salvação eterna. Um ministério marcado por cura. E se hoje a gente não percebe isso com tanta frequência, não seria por causa de que temos ficado muito tímidos, como Jesus repreendeu a timidez dos discípulos, quando esses se viram no meio do mar e uma tempestade se levantando, e eles disseram: homens de pequena fé, como vocês são tão tímidos. Será que essa palavra não é uma palavra que cai bem ao nosso coração? Será que não temos sido afligidos por esse espírito de timidez e por isso não temos orado, não temos nos levantado e não temos repreendido a enfermidade e não temos dito: está curado em nome de Jesus? Porque o poder de Deus está nas tuas mãos, nos meus e nos teus lábios. Não é a pessoa que tem algum poder, mas é o nome que é poderoso, é o Espírito Santo que está sobre a sua e sobre a minha vida e que tem todo o poder, e é para a glória do Senhor Jesus. Um ministério marcado por cura, que acompanhou a vida de Jesus, a igreja primitiva, e deve acompanhar a igreja do cotidiano também. Mas uma segunda marca do ministério de Jesus é que é um ministério também marcado por libertação. Libertação. Deus é o grande libertador. É aquele ele não apenas libertou um povo de uma nação opressora como o Egito, como os egípcios, como os babilônios. A Babilônia moderna que vivemos hoje. Olha o que diz aqui no verso 32. Diz assim: à tarde, ao cair do sol, trouxeram todos os enfermos e endemoniados, toda a cidade reunida à porta. Ele curou muitos doentes, de toda sorte de enfermidade, e também expeliu muitos demônios, não lhe permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Um ministério marcado por libertação. O povo afluía em massa. O povo anseia por libertação. Nós percebemos algumas igrejas que estão na mídia e que enfatizam libertação. E o povo aflui porque precisa de libertação. Nós somos uma igreja tradicional, achamos que não há necessidade de libertação e que aqui essas coisas não acontecem. O ministério da igreja é um ministério de libertação. O apóstolo Paulo foi usado para isso. Pessoas eram levadas até Jesus, pessoas escravizadas por poderes das trevas, por poderes malignos, e eram libertos. Da mesma forma, como igreja, você e eu, temos o dever de trazer os cativos até Jesus, para que Jesus os liberte, para que o nome de Jesus liberte os cativos. Jesus é o grande libertador dos homens e o flagelador dos demônios. Esse é Jesus. E esse é o Jesus que a Bíblia ensina, enfatiza,
Libertação, livramento, é a coisa que a gente mais vê no Antigo Testamento, o povo de Deus sendo liberto. Esse é um ministério que o Senhor colocou na mão da igreja, na minha mão, na sua mão. Muitos teólogos consideram a possessão como uma enfermidade tríplice. A possessão como uma enfermidade espiritual, mental e física. O ministério de Jesus foi definido por Ele mesmo como um ministério de libertação dos cativos e oprimidos. Olha o que nós lemos lá em Lucas capítulo 4, verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. O Espírito do Senhor está sobre mim. Agora entenda que nós somos o corpo e Ele é o cabeça. Esse ministério continua presente na vida da igreja. O Espírito do Senhor continua operando para libertar. E você e eu precisamos ser instrumentos na mão desse Deus. Jesus foi ungido para libertar os oprimidos do diabo. Atos 10, 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e Deus, Ele é com a igreja do Senhor. Ao mesmo tempo que Jesus libera os cativos, Ele aflige as trevas. Ele venceu o diabo na tentação, venceu libertando os endemoniados, venceu diversas investidas e triunfou de forma eficaz na cruz, despojando e expondo-os ao desprezo. É o que nós lemos em Colossenses capítulo 2, versos 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus, Ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. 1 de João 3,8 diz, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. A igreja precisa ter essa marca. A igreja precisa ser mais corajosa. A igreja precisa ser mais ousada. E a igreja não é o pastor não é a igreja. O ministério de intercessão não é a igreja. Todos nós somos a igreja. E todos nós precisamos ter mais ousadia. Ministério marcado por cura. Ministério marcado por libertação. Mas uma terceira e importante marca do ministério de Jesus, ministério terreno de Jesus, foi um ministério marcado pela oração. A oração na vida de Jesus revela o nível de intimidade que Jesus tinha com o Pai, o nível de dependência que Jesus tinha, e o quanto Jesus entendia que dependia do Pai para fazer as obras que Ele fazia. Um ministério marcado por oração. Veja, verso 35 diz, e tendo se levantado alta madrugada, foi para um lugar deserto e ali orava. E procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. No dia anterior, Jesus na sinagoga, cura a sogra de Pedro, trazem muitos enfermos, ele cura todos. Jesus tinha trabalhado muito, precisava de descanso, mas levanta alta madrugada para ter intimidade com o Pai. Ele priorizava comunhão com o Pai.
uma vida de oração. E nesse ano de 2024, nós iniciaremos, não nessa quarta, mas na próxima quarta-feira, nós vamos iniciar todas as quartas-feiras. Nós queremos ter, até o final do ano, uma agenda de oração e jejum. Toda quarta-feira. Ano passado nós tivemos o Aprofundando Raiz, trazendo ensino para a igreja. Esse ano nós queremos colocar em prática o ensino que tivemos. E nós queremos dar ênfase a um tempo de oração. Então priorize na tua agenda as quartas-feiras a partir do mês de março, ou da última quarta-feira de fevereiro, nós estaremos aqui tendo um tempo de oração. Teremos uma breve reflexão de talvez uns 10, 15 minutos de leitura, mas queremos ter um tempo com Deus em oração. Foi o profeta que disse: por-me-ei na torre de vigília e estarei atento àquilo que o Senhor dirá a minha queixa. Até quando, Senhor? E muitas vezes esse é o nosso questionamento: até quando, Senhor? O Senhor verá as coisas acontecendo, nós nos colocaremos em oração. Jesus era um homem que orava. Ele orou quando foi batizado. Lucas 3, 21, 22 diz: e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também Jesus então se apresenta, e estando ele a orar, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu dizendo: tu és o meu filho amado, em quem te comprazo. Jesus orou uma noite inteira antes de escolher os seus discípulos, os seus apóstolos. Lucas 6, 12 a 13, nós lemos: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais também deu o nome de apóstolos. Jesus não fazia nada sem consultar o Pai. E muitas vezes, eu falo de mim, somos muito precipitados, ansiosos, vamos tomando as nossas decisões sem consultar o Senhor. Jesus, ele se retirava para orar quando a multidão o procurava apenas atrás de milagre, atrás de cura. Ele orou antes de fazer uma importante pergunta aos discípulos. Olha o que nós encontramos aqui em Lucas 9, 18 a 20. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Então responderam eles: João Batista, outros disseram Elias, outros ainda um profeta que ressurgiu, que ressurgiu dos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então Pedro se adianta e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus orou no Monte da Transfiguração, quando o Pai o consolou antes de ele ir para a cruz. Lucas 9, 28 a 31. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, em suas vestes resplandeceram de brancura. E eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Então, antes, ali no Monte da Transfiguração, quando ele sabia que estava chegando a sua hora, ele orou ao Pai. Jesus orou antes de ensinar os seus discípulos. Jesus orou no túmulo de Lázaro. Jesus orou e suou gotas de sangue antes de ser preso. Orou por Pedro antes de que esse o negasse. Jesus orou
durante a ceia. E Jesus, durante a ceia, orou pelos seus discípulos e por todos nós. Um ministério marcado por oração. E a palavra de Deus diz que Jesus continua orando por nós. A palavra de Deus diz que nós temos um intercessor na terra, porque o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mas que Jesus encontra-se à destra de Deus o Pai intercedendo por nós, um ministério de oração. Olha o que diz aqui, Romanos 8:34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então nós devemos orar com mais empenho, se quisermos ter não apenas comunhão com Deus, mas direção do Senhor para as decisões que precisamos. Devemos orar com fervor, com perseverança, se quisermos realizar a obra do Senhor. Trabalho sem oração é apenas presunção. Ministério marcado por cura, ministério marcado por libertação, ministério marcado por oração. E, em último lugar, um ministério marcado pela pregação da palavra de Deus. Olha o que diz aqui no verso 38. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Jesus veio para compartilhar a graça de Deus, o perdão de Deus, trazer as boas novas, falar da graça de Cristo. Então no verso 39 diz que ele foi por toda a Galiléia pregando nas sinagogas, expelindo os demônios. Jesus revelou a todos que veio ao mundo para pregar, ensinar e proclamar libertação aos cativos. Em Lucas, capítulo 4, versos 16 a 21, Jesus prega em Nazaré e ele é rejeitado. Muitas vezes, a desculpa que damos, ou o porquê não falamos, porque nós temos medo que as pessoas rejeitem a nossa palavra, rejeitem a palavra de Deus que vamos compartilhar. Mas olha o que diz aqui, indo para Nazaré, verso 16, Lucas 4,16, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, assentou-se, e todos nas sinagogas tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes e a ensinar: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Mas eles rejeitaram a palavra de Jesus. Rejeitaram a palavra de Jesus, e muitas vezes nós não falamos porque ficamos com medo, ou o tão politicamente correto. Nós acreditamos que existe hora e lugar para falar de Jesus, para falar de salvação, para falar de esperança. Não existe. A palavra de Deus diz que nós devemos pregar a tempo e fora de tempo. Pregar no templo e fora do templo. A palavra de Deus. Jesus é o missionário do Pai por excelência. E a igreja, ela tem essa marca também, que foi enviada por Jesus para levar salvação a esse mundo perdido. E Jesus demonstra a sua confiança no Pai. E ele leva a palavra. Pregação estava no centro do ministério de Jesus e também na agenda dos apóstolos. E ela precisa estar nos nossos corações. Não precisamos
nos importar com o que dizer, porque Jesus diz que naquele tempo e hora, o Espírito Santo coloca a palavra nos nossos lábios. O que nós não podemos é deixar de ser um porta-voz da graça, da esperança e da verdade que livra, que cura, que salva e que liberta. Essa pregação da fé que pode salvar o perdido. Olha o que diz em Romanos 10, capítulo 10, versos 13 e 17. Porque todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Não há maior privilégio do que ser um pregador da palavra de Deus. E quando eu digo pregador, não é aquele que está aqui. O maior pregador é aquele que está lá no seu trabalho, no vizinho, fazendo compra, jogando bola, fazendo visita, tomando chá. É ali. É aquela palavra simples, com o olho cheio de viço, testemunhando da milagre, da graça, do poder, da salvação de Deus. Essa é a pregação eficaz que nós precisamos continuar perseverando, insistindo. Porque nada somos que mendigos que encontramos pão e precisamos, ao encontrar outros, dizer aonde eles possam também encontrar o pão que sacia a fome. Então, nossa reflexão hoje foi nas áreas em que marcaram o ministério de Jesus, que marcaram a igreja primitiva e que precisa marcar as nossas vidas. Você, meu irmão e minha irmã, e sobre você há um Espírito Santo sobre a sua vida, a promessa de Deus para cura, para libertação. Precisamos de intimidade, precisamos levar os nossos problemas ao Senhor, os nossos temores ao Senhor, mas não podemos nos acovardar, não podemos ser daqueles que retrocedem, mas daqueles que perseveram e que sejam ousados e ousadas. E fale, independente das consequências, eu vou falar do amor de Cristo. Precisamos incomodar o mundo com a nossa presença, com a nossa oração, com os nossos princípios, com os valores, com a oração que liberta. O mundo das trevas, ele se incomoda quando um crente se levanta. Ele se alegra quando um crente se cala e se aquieta e se apequena. Sejamos então desafiados a levantar os nossos olhos e perceber a realidade à nossa volta. João 14, 12. Eu quero terminar a nossa reflexão com essa palavra. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim, quantos que creem em Jesus? Todos nós cremos em Jesus. Olha o que ele diz aí, acerca da sua vida. As obras que eu faço, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Você e eu somos filhos, recebemos o Espírito Santo, então sejamos ousados, estenda a sua mão, profetize cura, ore por libertação, busque a presença de Deus em oração,
e não perca jamais uma oportunidade para falar do amor do Pai. Essa é a nossa missão. Que Deus nos abençoe. E que o Senhor nos leve a sermos mais eficazes na missão que Ele nos confia. Porque Ele nos confiou o ministério da reconciliação. Poderia confiar aos anjos, que são maiores, mais poderosos. Não, Ele confiou a nós, pequenos, para que toda a honra e toda a glória fosse dEle. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Nós te louvamos, ó Pai. Meu ministério de louvor para vir aqui à frente. Nós te louvamos, Senhor, por Tua palavra. Essa palavra, Senhor, que ao mesmo tempo, Pai, que ficamos sem ação, mas que nos desafia a vivermos o Evangelho da graça, mas um Evangelho poderoso, um Evangelho que cura as pessoas, um Evangelho que liberta o oprimido, um Evangelho que transforma o perdido e o devolve à sociedade com uma mensagem, um testemunho de esperança. Todos nós, Senhor, estamos aqui e temos o prazer o desejo e também a necessidade de externar nossa gratidão em adoração e louvores ao Senhor. Porque nós mesmos temos experimentado, Senhor, cura física, cura emocional, e a maior cura de todas, que é a cura espiritual, vida eterna. Temos experimentado, Senhor, livramento, libertação, cura na alma. Quando muitas vezes o sentimento de medo se apoderando do nosso coração, da Tua presença, e por Tua graça, por Tua salvação, podemos adorá-lo na intimidade. Como cantamos nesta manhã, o véu foi rasgado e já podemos entrar na presença do Senhor, no Santo dos Santos, na sala do trono. A intimidade, a oração. Antes tínhamos medo, antes vivíamos distantes, escondidos entre as árvores como Adão, mas agora temos a alegria da presença do Senhor e podemos entrar com toda a liberdade na Tua presença e dizer: papai, papaizinho. Antes não tínhamos sequer o conhecimento dessa graça. Agora temos crescido no conhecimento da Tua palavra. Faz de nós canais, instrumentos, e que possamos levar, ó Deus, este conhecimento, como diz a Tua palavra, e a terra se encherá do conhecimento de Deus, e isso certamente através de cada um daqueles que foram salvos e salvas.
Faz isso, Senhor, na vida do meu irmão, da minha irmã. Faz isso também na minha vida. Visita-nos nesta manhã com cura. Talvez, Senhor, haja homens, mulheres, crianças que necessitam de uma cura física. Aqueles que não estando aqui, Senhor, talvez nos acompanhando através deste canal, da internet. Nós reprovamos e repreendemos agora todo o espírito de enfermidade e liberamos no nome poderoso de Jesus Cristo cura física, cura emocional, cura espiritual. Nós reprovamos e repreendemos todo o mal, toda a artimanha do maligno. Seja livre, receba a libertação, seja livre do mal que te aflige, livre, seja liberto do medo que te assombra, livre. Nós clamamos, Senhor, faça isso na vida do meu irmão, na minha irmã, faça isso nas nossas vidas, ó Pai. E que possamos experimentar e viver o Evangelho da graça, o Evangelho da cura, o Evangelho da libertação, o Evangelho da pregação poderosa de Deus, o Evangelho da intimidade com o Senhor. Faça isso em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo é que oramos, agradecidos. Amém. Aleluia. Graças a Deus.